Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Edgar e hoje o tema da aula é planejar um diário em tempos de isolamento social. Então, vocês já tiveram ou têm um diário pessoal, turminha? Para que serve um diário? Vocês conhecem alguém que faz uso de um diário? Ah, minha mãe ou minha avó, não é mais do meu tempo, enfim, mas conhecem? Alguém já assistiu a filmes que tem a palavra diário no título? Pense nessas perguntas. O exemplo de hoje é O Diário de Anne Frank. Quem foi Anne Frank? Bom, Anne, que nasceu em 1929 e morreu em 1945, bem jovem, foi judia vítima de perseguição na Segunda Guerra Mundial. Ela deixou escrito um diário que foi publicado pelo seu pai, um sobrevivente. Então, nesse diário, ela conta a vida de isolamento dela, que ela ficou escondida durante um período para não ser encontrada pelos nazistas. Infelizmente, no final das contas, a encontraram. Aí vocês podem buscar na internet mais informações. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos ler e analisar a escrita de trechos do diário de Anne e ver como é a estrutura de um diário. Então diz assim: domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você. Quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário, eu estava junto quando você foi comprado e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal, era o meu aniversário. Mas não me deixam levantar a essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mortige, a gata, me deu as boas-vindas, esfregando-se em minhas pernas. Outra parte do diário. Eu me sinto como um pássaro de asas cortadas, que fica se atirando contra as barras da gaiola. Me deixem sair. Então, quais são as impressões que nós temos nessa parte, essas duas partes do diário de Anne? Primeiro, o diário, ele sempre possui uma data em que o texto foi escrito. Tá vendo? Ele sempre começa assim, com a data. Depois, está vendo essas marcações aqui em amarelo e azul? Então tem um motivo pelo qual eu fiz isso. Primeiro, os acontecimentos num diário são narrados em primeira pessoa. Quando diz aqui vou, implícito ou escondido tem um eu vou. Eu estava, eu não contava. Então, em primeira pessoa. As expressões aqui em azul são pronomes, que a gente já aprendeu um pouquinho. Então, para que eles são usados? Você, meus, você. Então, eles sempre substituem nomes e eles evitam a repetição de um trecho anteriormente falado. Por isso, o uso de pronomes. Então, nós temos aqui texto em primeira pessoa e temos pronomes que são bem comuns ao produzir um diário. Outro aspecto interessante também no diário é que se costuma o autor, no caso a Anne aqui, ela se dirige muitas vezes ao próprio diário, como se fosse um amigo. Você também pode usar esse recurso na escrita de um diário. E repare também que o diário ele é formatado em parágrafos. Veja, ó, começou um, terminou, iniciou outro. Então isso é bem interessante a respeito da produção de diário. Aqui ela expressa o sentimento dela diante do isolamento. Me sinto como um pássaro de asas cortadas. E você, tem se sentido assim na quarentena? Então, vamos
ao planejamento da escrita. Antes de você fazer o seu diário, você vai perguntar para si mesmo o que será produzido. Nós já sabemos. Por que nós vamos produzir um diário? Para expressar o nosso sentimento durante a quarentena, o isolamento. Para que ele vai servir? Bom, para que a gente entenda um pouco o que nós estamos sentindo, a linguagem que nós vamos usar. Se você reparar, é uma linguagem informal, não é nada muito difícil, foi o que aconteceu no Diário da Amy. Quem vai ler? Ora, a princípio, um diário íntimo, em geral, ele é feito para ser lido pela própria pessoa, né? Não costumam ser lidos por outros, a não ser que o autor autorize. Nesse caso, eu peço que vocês autorizem que tanto eu como outras pessoas possam ler. Então a tarefa é o seguinte: vocês vão produzir a página de um diário pessoal, levando em conta esse planejamento da escrita. Depois vocês vão passar o texto a limpo, quer dizer, vão verificar se não tem palavras repetidas que possam ser substituídas por pronome. Aqui no texto, todas as palavras em azul, elas foram substituídas por pronome para evitar-se repetição. Então vocês vão ver isso. Vão verificar o uso da pontuação, a ortografia e parágrafos. Veja que aqui está bem bonitinho a maneira como foi feita a produção, os parágrafos, pontuação, ortografia, né, se está escrito corretamente, e vão enviar no meu e-mail, que está aqui. Se possível, vocês também podem enviar imagens além do texto escrito, talvez uma foto, a colagem de uma foto, uma ilustração, podem enviar no e-mail, porque a gente vai tentar criar um grande mosaico. Ah, professor, mas a minha internet é ruim. Então, nesse caso, você pode fazer o seguinte: combinar comigo a entrega desse diário na escola. Mas lembre-se, combine a entrega antes, pois eu vou precisar verificar o dia que algum funcionário vai estar na escola para poder receber. Tá certo, sexto ano? Então, essas são as atividades, a atividade final do bimestre que vocês vão ter que me entregar. Tudo bem? Então, o prazo para essa entrega é um texto simples, então vocês vão ter até dia 31, sexta-feira. Tá joia? Então, obrigado, até a próxima aula, tchau, tchau.